Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler esses primeiros 3 versos juntos, tá certo? João, capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Vamos ler? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Vamos orar. Ó Deus, nós abrimos a Tua palavra mais uma vez, e agora para meditar nesse pequeno texto da Escritura, que é tão cheio de verdades abençoadoras. E nós pedimos para que o Senhor nos visite com Teu Espírito, que o Senhor ilumine a nossa mente, Pai, para que do alto possamos compreender, e isso tudo tenha significado na nossa vida. Ó Deus, faça de nós um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João. Quando alguém quer começar a ler a Bíblia, ou conhecer mais sobre a fé cristã, eu normalmente indico o Evangelho de João. É um excelente início da leitura da Escritura, sem sombra de dúvida. Eu até poderia dizer que ele é um livro fundamental em todo o Novo Testamento. É difícil dizer que não tenha algo que não seja, mas é porque fala de coisas básicas da vida cristã, e nada é mais fundamental do que a pessoa de Cristo Jesus. É um relato da vida de Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus milagres e da resposta das pessoas. É um livro maravilhoso para você estudar se você é seguidor de Jesus há anos, ou se você é um cristão novo, ou se você não é um cristão e deseja conhecer esse Cristo que nós pregamos e cremos. Esse livro é muito especial porque ele é um instrumento que mostra muito a doutrina a respeito da pessoa de Cristo. Tem muitos detalhes aqui. E eu gostaria de pedir que você tivesse o seu coração disposto a ouvir o que Deus tem para te falar através dessa pequena porção da Escritura. Esses 3 versos iniciais do Evangelho de João, eles estabelecem as bases para o restante de todo o livro. E quando eu falo livro, eu não me refiro à Bíblia inteira, mas o Evangelho de João. Ele traz 3 verdades sobre Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essas 3 verdades que encontramos nesses 3 primeiros versos. Eles são lindos quando diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É assim que ele começa. Quando você vai para os outros evangelhos, você vai ver que a abordagem é diferente. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, ele começa com João Batista e o batismo de Jesus. O Evangelho de Lucas escreve sobre o nascimento de João Batista e Jesus. João, no entanto, ele traz alguns detalhes que são importantes, são detalhes a mais. Ele vai um pouquinho mais longe. E os primeiros versículos, que são esses, eles lembram o início da Bíblia. Se você for dar uma olhadinha, se você vai para Gênesis capítulo 1, no verso 1, a Bíblia começa assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso 1, é a primeira parte da Escritura. Agora, olha o capítulo 1 de João, o verso 1, e o texto começa: no princípio era o Verbo. Eu não creio que foi por um acaso que João escreveu desse jeito.
Pelo contrário, eu sei exatamente quem foi que revelou as verdades e inspirou esses homens para que eles escrevessem essas verdades. A revelação vem de Deus, a inspiração vem do Senhor, e quando essas pessoas colocam, Deus está conduzindo-as. Quando essa atitude de João vem, ela é uma atitude intencional. Ele quer ligar alguma coisa aqui. Ele quer mostrar que esse Jesus que está agora insurgindo, aparecendo dentro da história, esse Jesus era aquele que estava lá no início, participando da criação. Você vai perceber que João, ele não vai mencionar o nome Jesus nesses versículos. A primeira vez que nós vamos encontrar o nome Jesus no Evangelho de João é no verso de número 17. Até lá, fala de Jesus, mas não usa o nome de Jesus, mas não tem a menor dúvida de que ele está se referindo exatamente a Jesus. Por quê? Porque todo o Evangelho, ele foi criado para destacar a vida, os ensinamentos e as consequências da vida com Cristo Jesus, segundo esses ensinamentos. Essas verdades essenciais que precisam ser conhecidas sobre Jesus, eu creio que em João isso fica muito claro, fica muito evidente. Das 3 verdades fundamentais que eu me referi a vocês aqui nesse texto sobre Jesus, é que primeiro ele vai nos mostrar que Jesus é a palavra. Depois ele nos mostra que esse Jesus que é a palavra, ele é Deus. E depois ele diz que ele é o Criador. É esse Jesus que veio ao mundo e que nós festejamos no Natal. Mas eu gostaria muito que nesse Natal você pensasse nesse Jesus de uma forma mais amadurecida. Porque quando a Escritura nos fala de Jesus, fala de coisas maravilhosas e de um Deus perfeito. De um Deus que olha para nós com amor e misericórdia. De um Deus que olha para nós e é o único capaz de nos salvar e nos transformar, nos santificar. Vamos analisar cada uma dessas 3 informações que o texto nos traz aqui nesses primeiros versos. A primeira delas é que Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa palavra, essa expressão verbo, na língua original, no grego, é a palavra logos. O logos, ele está se referindo aqui. E de repente, para mim e para você, não tem tanta importância essa palavra. Mas nós começamos aqui com um conceito importante que aparece 3 vezes no primeiro versículo. No princípio era verbo, depois esse verbo estava com Deus, e depois esse verbo era Deus. Ele está destacando para nós essa palavra, essa expressão logos, que é traduzida para o nosso português como verbo ou palavra. Na maioria das Bíblias é palavra e verbo, mas é a mesma coisa, você pode fazer a mesma tradução. Repare no que João está dizendo aqui no texto. Ele está dizendo que a palavra estava no princípio, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele se refere a Jesus. Isso fica muito claro para nós por causa da forma com que ele usa essa expressão nas argumentações breves, sintéticas, aqui no texto. Eu acho isso maravilhoso, porque ele faz uma mudança de verbo para ele, falando que ele estava no princípio com Deus. Esse verbo era aquele que estava lá atrás, quando tudo foi criado, com o Pai. E isso ajuda a entender que João tem em mente a Jesus Cristo, porque ele vai cada vez mais deixar isso evidenciado.
E quando nós lemos o verso de número 14, que agora mesmo eu os fiz ler juntos comigo, e diz o texto: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vivimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todas essas indicações e essa expressão de unigênito é aplicada à pessoa de Cristo Jesus em todo o Novo Testamento. Então, sem sombra de dúvida, ele está falando a respeito de Jesus, do Jesus que veio, do Jesus que é verdadeiro, de um Jesus que é Deus e de um Jesus que é eterno. E talvez essa seja a dificuldade de alguns. Jesus não passa a existir quando ele veio habitar no meio de nós. Ele sempre existiu, porque ele é Deus e ele é eterno. Ele passa a ter uma natureza humana junto com a divina, quando ele vem estar junto a nós. Mas ele é eterno com o Pai, ele é eterno com o Espírito, ele participou de tudo aquilo que foi criado. Esse Deus é maravilhoso. Então, no princípio, com Deus e era Deus, ele começa a nos conduzir no texto. Primeiro, eu quero considerar com vocês o porquê João usa essa palavra e o que ele está dizendo quando ele usa essa palavra, logos, ou verbo. Ele poderia ter dito assim, para ficar mais fácil para nós, talvez. No princípio estava Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Puxa, não criaria tanta bagunça, porque, se você não sabe, existem algumas religiões que pegam esse texto, faz uns trocadilhos aqui, né? E eles começam a tirar a divindade de Jesus. Cuidado com isso, porque existem algumas traduções que existem por aí que tiram essa divindade de Jesus, negando o fato dele ser esse Deus verdadeiro. Em momento algum, João tem esse interesse. Pelo contrário, ele tem o interesse de nos mostrar Jesus como Deus. A palavra, a expressão, o vocábulo, palavra ou logos na língua grega original, era uma ideia filosófica e cultural, que era para aquele povo naquela época algo que eles, por causa da cultura em que eles viviam, eles entendiam. Essa expressão era usada nas argumentações que as pessoas tinham para algumas coisas essenciais. E o Evangelho de João está sendo escrito, o quarto Evangelho está sendo escrito, tendo como alvo várias pessoas. É interessante porque, por exemplo, Mateus, ele escreve o livro dele direcionado aos judeus. Então a linguagem dele é judaica, para mostrar para os judeus que Jesus era Deus. Já Marcos escreve para os cidadãos romanos, e a linguagem dele fica mais acessível e compreensível àqueles que eram do Império Romano. Lucas já tenta alcançar os gregos, e faz de forma extremamente organizada e cheia de fundamentos ali, dando uma ideia de raciocínio e de lógica. Lucas está escrevendo com esse propósito, mas João não. João, ele foi o último evangelho escrito provavelmente entre o ano 80 e 85 depois de Cristo, e ele tinha como alvo algo bem mais aberto. O seu público era universal. João estava apelando para qualquer pessoa em sua cultura que ouviria essa mensagem. E essa é uma razão pelas quais levou ele a não dizer, olha, Jesus, no princípio estava Jesus. Mas ele diz, no princípio era o Verbo. E assim, por diante. Então, essa é uma das razões pelas quais ele usa a palavra logos, enraizada na cultura. Mas o que significa a palavra logos para aquela época? No primeiro século, quando esse livro foi escrito, no final do primeiro século, a expressão logos, ela fazia parte do centro do pensamento humano. Havia um grupo de filósofos naquela época chamados de estoicos.
E os estoicos acreditavam que logos, ou palavra, era a essência da alma humana, racional, e o princípio pelo qual tudo existe. Ele é algo que tem a ver com o mais profundo, o que define alguma coisa, mas mais do que isso, é de onde surge toda a existência. É como se eles definissem logos como aquele do qual surgem todas as coisas. É o princípio de existência, é o logos. Essa era a ideia da filosofia grega naquela época. Eles acreditavam que tudo tinha o seu começo nessa expressão. Era como se fosse o próprio Deus. Outros viam logos como conectado a uma mensagem em geral, ou a palavra de Deus de uma maneira geral. E diz, aqui está o logos de Deus. Ok, mas João não tem essa proposta. A proposta dele é de mostrar esse Deus mesmo, mostrar essa essência e mostrar esse Criador. Além dele ter em mente para escrever essas palavras os judeus, ele também tinha todos aqueles que faziam parte daquele mundo, daquela época, que viviam sobre uma cultura que se manteve, apesar do Império Romano, que era a cultura grega. Pois bem, o foco na palavra de Deus seria muito familiar também para as pessoas daquela época. Sem sombra de dúvida. No Antigo Testamento, quem conhecia o Antigo Testamento sabia a respeito das promessas daquele que viria e que era o próprio Deus e que tinha uma palavra que demonstraria graça salvadora. Enquanto o primeiro capítulo de Gênesis nos diz que quando Deus fala, esse mundo é criado, e disse Deus, haja. Já leu o capítulo 1 de Gênesis? Várias vezes isso é repetido. E Deus pronunciou, Deus falou, Deus, e eu posso traduzir para o grego como logos. Tanto é que a versão que nós temos mais antiga do Antigo Testamento traduzido por grego, a palavra ali é logos. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, queridos? O que eu quero dizer é aquilo que o salmista Davi diz no Salmo 33, verso 6. Ele diz, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. E João está pegando essa mensagem e ligando isso à pessoa de Cristo. Ele pega a informação e diz, olha, Deus revelou, nos mostra claramente que foi através do Logos de Deus, através da palavra de Deus, é que todas as coisas aconteceram. E agora João pega e diz, olha, é pela palavra, o próprio Jesus, que todas as coisas aconteceram. Deus nos enviou sua palavra e a entregou até nós, diz o Salmo de número 107, verso 20. Pois bem, a palavra, no entanto, ela não é só uma ideia. Você vai notar que essa palavra aí, apesar de estar com letra minúscula, isso é intencional porque é a personificação do conceito. Ou seja, a palavra é uma pessoa que está sendo representada por uma expressão, por um vocábulo. Eu chamo ele de Logos. Eu chamo ele de Deus. Eu chamo ele de Criador. Eu chamo ele de Salvador. Eu chamo ele é todas essas coisas. Mas é ele. É a palavra. E aqui ele sintetiza todas essas coisas no restante das expressões que nós vamos encontrar na Bíblia, quando fala a respeito de Jesus. Quando nós festejamos o Natal, nós festejamos o nascimento deste Deus, deste Criador, deste Salvador, deste que se humilhou para que nós pudéssemos ser exaltados, desse que pagou o preço que nós deveríamos ter pago pelo nosso pecado. O que João está introduzindo aqui é algo muito importante, por isso que sem essa introdução, talvez o Evangelho de João não tivesse tanta eficácia quanto tem. Porque ele começa mostrando na mente daquelas pessoas que Jesus não é um qualquer
profeta, ele não é um qualquer sacerdote, ele não é um qualquer levita, ele é o Senhor Deus. Ele é aquele o qual ele vai falar em todo o Evangelho. Jesus é a personificação de tudo o que a palavra significa. Jesus possui o poder de Deus, ele é o libertador que Deus, ele é a revelação sobre Deus. A palavra, o apóstolo Paulo diz que nele havia a plenitude de Deus. Colossenses capítulo 2. Jesus é o centro do universo criado, e o texto ainda diz que sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Ou seja, por que isso importa? É a pergunta. Por que você está dizendo tudo isso e por que João teve tanto essa preocupação? Foi porque o Evangelho de João foi criado para nos ajudar a entendermos quem é Jesus. Cada história, cada mensagem que nós encontramos nesse texto, até mesmo a ordem que são colocadas, é feita para nos ajudar a conhecermos Jesus. João quer que você veja o que ele viu, o que ele contemplou. Na sua primeira carta, ele fala daqueles que viram, daqueles que experimentaram, daqueles que conviveram. Ele está falando daqueles que sabem, porque visualmente contemplaram o seu Jesus. E quando ele fala a respeito de Jesus, no verso 14, ele diz que ele é cheio de graça e de verdade. E ele diz, e nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Isso é significativo. Tem hora que eu vejo o Natal sendo tratado de forma infantil, porque nós lembramos do nascimento. Mas, apesar de uma criança dar-nos uma ideia de infantil, de simples, de bonitinho, aquele que estava nascendo, aquele que havia se encarnado, era o Deus eterno. E que tinha todo o conhecimento sobre todas as coisas. Foi o que estudamos hoje pela manhã. A razão clara aqui é simples e que tem um significado, então, significativo e eterno. Se você não sabe quem é Jesus, então você não vai saber quem é Deus. Você conhece a Jesus, você conhece a Deus. E o próprio Jesus diz isso. Quem conhece a mim, conhece o Pai. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o objetivo do Evangelho de João é conhecer Jesus, amar Jesus, acreditar em Jesus, levar as pessoas a ver o Jesus verdadeiro e a serem salvos pelo verdadeiro Jesus que é revelado nas Sagradas Escrituras. Essa é a primeira coisa que nós vemos, ou a primeira verdade que nós contemplamos aqui no texto. A segunda é que o texto diz que ele é Deus, e o verbo era Deus. A palavra é Deus. Deus é a palavra, é o Logos, é o princípio onde tudo começa. Existem 4 afirmações. Cada uma identifica uma verdade importante aqui, com referência à deidade de Deus. Aqui nesse pequeno texto. Cada uma nos mostra algo que é fundamental. Primeira coisa, o texto diz, no princípio estava a palavra. João quer que saibamos que a palavra estava lá no princípio de todas as coisas, inclusive do universo que conhecemos. Irmãos, o mundo, de uma maneira geral, sempre questionou Gênesis e o que aconteceu ali, naqueles primeiros capítulos. Aqueles textos que nós encontramos ali,
da criação, da obra do Senhor, primeiro e segundo capítulo de Gênesis, nós encontramos aquilo que é o resumo do ato poderoso e verdadeiro de Deus. O verdadeiro cristianismo crê que a palavra de Deus é a Bíblia, e que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que são verdades que Deus nos trouxe, mesmo que não possamos compreendê-las na sua inteireza, mas é a revelação para que saibamos que é a verdade. Para que creiamos nessa verdade. Primeira coisa que nós vemos aqui é que no princípio de todas as coisas, Jesus estava. Então, o que ele deseja aqui como objetivo não é apenas ecoar Gênesis capítulo 1, verso 1, mas deixar claro que o Filho de Deus que andou na terra com o nome de Jesus de Nazaré estava presente antes de qualquer coisa tenha sido criada. Jesus é o Criador. Quando eles andavam e olhavam para ele, eles viam um Deus encarnado que não tinha 10 anos, 15 anos, 30 anos, como começou o seu ministério. Como homem, sim, mas como Deus, ele era e sempre será Deus eterno. O Deus que nós louvamos e alegramos no Natal é aquele que veio num determinado tempo proposto por Ele mesmo, cumprir algo que tem a ver com os homens, os seres humanos. Nós vivemos dentro daquilo que é o tempo. Deus estava na eternidade, Ele criou tudo, começou zero. E as coisas estão acontecendo, estamos em 2025, e Jesus vai voltar, e Ele vai completar o tempo. E a eternidade vai continuar. Nós estamos nesse período. Haverá a consumação dos séculos. Haverá a volta do Senhor Jesus e o tempo vai acabar. Mas esse tempo, ele faz parte da eternidade. E Jesus Cristo fez parte da eternidade. O Deus Pai fez parte da eternidade. Mas o tempo não os pode prender. Não os limita. Porque é um Deus que vai além do tempo. É a expressão infinito. Então, o Deus que nós conhecemos, o Verbo que se encarnou, ele sempre existiu. Nós estamos adorando e agradecendo porque ele veio fazer a nossa redenção. Mas nós devemos nos lembrar que esse que veio fazer a nossa redenção é o mesmo Deus que eternamente existiu com o Pai e com o Espírito. E que decidiu o Pai enviar o seu Filho, e que está assentado à direita de Deus Pai, e é aquele que virá com os anjos, e estará procedendo à ressurreição de todos nós, e que estará diante de nós, nos julgando por causa do sangue dele, e que nos trará o testemunho de que esse está justificado por causa do sangue do Filho. O Natal, nós estamos cantando essa obra do Senhor, perfeita, em nosso lugar, porque nós não poderíamos resolvê-la. Nosso pecado nos mata. Qual era a condenação para nós? Morte, morte eterna, então não temos como resolver. E vem Jesus e morre a morte de uma vez só por todos nós. E quando eu creio, eu entro nessa intimidade eterna com Deus. Nessa continuidade de existência. Então é por isso que a palavra, no princípio estava a palavra, é importante. A segunda coisa que nós vemos aí é que a palavra, o Logos, estava com Deus. É muito importante a expressão aí, com. E no original, realmente, quando a gente olha a expressão ali, ela significa estar perto ou caminhando com uma pessoa no mesmo direcionamento, tendo o mesmo propósito, sendo direcionados juntos. Então, quando o texto está dizendo que Jesus estava com Deus, está dizendo, olha, ele caminha o mesmo caminho, ele busca os mesmos interesses, eles têm o mesmo alvo. Maravilhoso isso. É bem diferente
daquilo que nós muitas vezes tentamos colocar como exemplo o caminhar de um homem e uma mulher. Eles recebem, quando se casam e fazem um pacto, o exemplo de Deus para conosco, entre o noivo e a noiva, que é a igreja. Só que a diferença é muito grande. É porque o noivo é aquele que anda conosco, apesar de nós não andarmos com ele. E mesmo dizendo que somos dele, vira e mexe, Deus tem que parar, olhar para trás, dar um tapa na orelha e me trazer de volta, desculpem a ideia. E dizer, volta aqui, filho, vamos andar, o caminho é esse. É Deus agindo sempre a nosso favor. Entre o Pai e o Filho e o Espírito não existe nenhuma divergência. E Cristo veio fazer a parte que lhe cabia na Trindade. Se encarnar, viver entre os homens, sofrer, morrer pelos nossos pecados, ressuscitar e voltar para o céu. E quem fez isso não foi o Pai. E nem foi o Espírito, foi Jesus. No Natal, nós cantamos a salvação. Quando os anjos vão cantar, e nós lemos em Lucas, quando vem o Senhor Jesus e diz que os anjos vêm e vão cantar, eles vão cantar o Redentor. Eu acho fabuloso o cântico de Maria. Quando ela canta a respeito do seu filho Jesus, ela canta louvores ao seu filho, que é o seu Salvador. Porque ela era pecadora, ela era ser humano. Queridos, Deus está conosco. Deus veio, Ele estava com o Pai, Jesus estava com o Pai. Ele veio, esteve conosco, e através do Espírito, age em nós. Outra coisa que o texto nos traz é que a palavra era Deus. Essa é uma afirmativa, uma afirmação muito clara, porque João afirma diretamente que Jesus é Deus. O Jesus de Nazaré era Deus em carne. As pessoas andaram com ele. As crianças, enquanto ele era criança, brincaram com ele. Ele comeu com as pessoas, ele bebeu com as pessoas, ele foi numa festa de casamento, porque as pessoas iam em festa de casamento. É muito interessante, porque ele veio viver uma realidade humana, mas com uma diferença, jamais pecando. Ele veio viver no meio de pessoas pecaminosas, mas em momento algum se misturou com o pecado delas. Quando estudamos o Evangelho de João, essa é a afirmação de Jesus, que aponta para ele que não se envolve com nada, a não ser com um propósito maior, de levar na cruz os nossos pecados. Deus deixa através de João muito claro, no primeiro versículo, que o Verbo era e é Deus. Por último, o texto diz que ele estava no princípio ali. Jesus já estava, como já lhes disse, antes de todas as coisas ali, pronto e fazendo tudo aquilo que ele deveria fazer. Queridos, capítulo 1, verso 7 de João, o texto diz: este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Esse é o propósito do Evangelho. Aquele que veio antes dele, veio para dizer, olha, o que vem é aquele que vocês devem crer, porque ele é o Salvador. Se você andar um pouquinho mais no verso 12, o texto vai falar sobre isso mais uma vez, e diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sobre os discípulos de Jesus, após seu primeiro milagre, João capítulo 2, se você puxar a página aí, você vai ver no verso 11, o texto diz, assim
Em Caná da Galiléia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram. E repetidamente traz essa expressão, creram, creram, creram. João e a palavra de Deus, quando nos mostra o Logos encarnado, não é para simplesmente dizer que lindo ele é, que maravilhoso ele é para vermos nele a sua divindade, a sua graça redentora. É tempo de falar de Jesus. É tempo de alertar as pessoas que o Deus amoroso veio nesse mundo e viveu todas as realidades que vivemos, mas sem pecado, e sofreu a morte em nosso lugar, levando sobre si o peso, a penalidade da nossa culpa, para que nós pudéssemos ser salvos. E Ele fez tudo isso para que, crendo nele, possamos ter vida eterna. E se você não crer nesse Jesus, você não tem vida eterna. Não adianta dizer, eu amo o Natal. Eu sugiro que você ame Jesus, que tem a ver com o Natal. Ainda no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, fala exatamente isso, sobre a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, de novo, a fé, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele está diante daquela mulher samaritana, quebrando todas as dificuldades que havia ali, aí as pessoas diziam à mulher, diz o texto, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ela foi lá e deu testemunho para eles, e eles disseram, vão lá que nós queremos conhecer Jesus, e vão lá e conhecem o Senhor Jesus. Depois eles dizem para ela, olha, eu quero dizer que a gente já estava assim, sendo convencido por você, mas o que nos convenceu mesmo foi chegar, ver Jesus, ouvi-lo, e não tinha como não cremos que verdadeiramente Ele é o Salvador do mundo. Deus enviou Jesus para fazer a obra em nosso lugar, para que nós crescemos nele. No capítulo 4 de João, no verso 53, um pouquinho depois destes, sobre um oficial com um filho moribundo, doente. Com isso o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver, e ele e toda a sua casa creram. Quando ele pede, Jesus diz para aquele homem, olha, pode ir, o seu filho vai viver. E ele volta e o seu filho viveu. E ele diz, foi exatamente na hora que Jesus disse. E agora nós cremos. É só até o capítulo 4, do Evangelho de João, que eu mostrei para vocês. Como João tem a preocupação de mostrar que Jesus é o Deus eterno, que Ele veio ao mundo. Lá na eternidade, Ele resolveu com o Pai e com o Espírito produzir todas as coisas, e Ele disse, haja, e tudo veio a existir, inclusive nós. Ele diz que esse Jesus é Deus. E Ele diz que esse Jesus veio para que creiamos nele. Natal sem fé em Cristo Jesus não tem o menor significado. Não tem. Não passa de festa que não é do povo de Deus. Natal para nós só tem sentido se é cantar esse Jesus que João nos mostra. Só alguém que seja plenamente Deus, irmãos, poderia suportar a punição total por todos os pecados daqueles que acreditam nele. Esse foi Jesus. Portanto, o único caminho para que o perdão dos pecados e a vida eterna sejam oferecidas à humanidade é por meio da vida e da morte e ressurreição do Filho de Deus.
a mensagem de Jesus não é só o seu nascimento. Mas se vamos lembrar do nascimento, nunca se esqueçam de que desde todo o tempo, eternamente, Ele sempre foi e eternamente sempre será Deus. João quer nos convencer disso. Se você quer pedir a Deus para conhecer ao Senhor, leia o Evangelho de João. E se hoje, pela graça de Deus, você está entendendo quem é Jesus e o que Ele pode significar na sua vida, perdão de pecados e vida eterna, creia nele. Se você está entendendo isso, é porque o Espírito Santo de Deus está lhe dando entendimento que você nunca teve antes. E se Ele está lhe dando, creia nele para a vida eterna. Porque esse é o verdadeiro significado cristão do Natal. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus de amor, nós te agradecemos muito, Pai, pela bênção do Senhor sobre a vida de cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo, porque Ele veio, Ele fez a obra perfeita, como Deus, e diz Paulo, Ele se humilhou, tomando a forma humana, e se sujeitou à própria lei que Ele fez, por amor a nós. Ó Deus, dá-nos pleno entendimento disso, para que o nosso coração possa também ter plenitude de gratidão e de alegria na Tua presença. Obrigado, Deus, por esse tempo de culto. Obrigado pela vida de cada um de nós que aqui está. Ó Deus, derrame graça sobre nós, tenha misericórdia. Ó Deus, se existem pessoas aqui que estão ouvindo essa mensagem desta forma pela primeira vez e eles estão entendendo pela Tua bondade, traga a eles, ó Pai, a alegria do perdão, a alegria da salvação e da comunhão eterna contigo. Ó Deus, derrame graça sobre a vida de cada um de nós. Aceite o nosso louvor, a nossa gratidão durante esse culto. Somos o Teu povo e o Senhor tem nos pastoreado como o Seu rebanho. Ó Deus, continue a Sua obra em nós. Em nome de Jesus é que nós oramos pedindo tudo isso. E nós imploramos que o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o grande pastor das ovelhas, que Ele vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do Espírito Santo, e que seja assim hoje e para todo sempre.